Parceiro, eu preciso que você imagine uma cena. Você está no meio de uma aldeia, no interior do Brasil. É 1574. Você nunca saiu dali. Seu pai nasceu ali. O pai do seu pai também. Sua roça está ali. Seu rio está ali. Seus filhos dormem ali toda noite. Então, um dia, sem aviso nenhum, aparece um homem na entrada da aldeia. Ele fala sua língua. Tem um rosto parecido com o seu. É filho de português com índia. Mameluco, mas se veste como branco. E sorri como amigo. Ele senta com os anciãos, aceita comida, conta histórias. Então começa a descrever um lugar. O mar, meu irmão. Você nunca viu tanta farinha, tanto peixe, tanto marisco. No litoral, ninguém passa fome. E o melhor de tudo, você vai ser livre. Livre de verdade. Ninguém vai te capturar. Ninguém vai te escravizar. Você vai viver como um rei. Os anciãos se olham. As crianças param tudo para ouvir. E a aldeia decide. Vamos. Eles caminharam por dias, semanas, carregando o pouco que têm. E então, no momento em que as crianças nunca vão esquecer, o horizonte azul aparece pela primeira vez. O mar, parceiro. As crianças correm para a praia, com os olhos arregalados. E é exatamente neste momento que os homens armados aparecem por trás. E começa a separação. Filhos de pais, irmãos de irmãos, mulheres de maridos. Ninguém explica nada. Ninguém pede desculpas. E os gritos daquela aldeia se misturam com o barulho do mar, até que o silêncio toma conta de tudo. Isso, irmão, não é ficção. Foi documentado. Isso tem nome, tem data, tem autor. E o mais perturbador, foi tudo legal. Parceiro, todo mundo no Brasil sabe que a escravidão foi um horror. Todo mundo já ouviu falar dos navios negreiros, das senzalas, dos africanos arrancados da sua terra e jogados num continente que nunca conheceram. Isso é real, isso não pode ser esquecido. Mas existe uma parte da história que ninguém te conta. Uma parte que vem antes disso tudo. Décadas antes do tráfico negreiro virar o principal negócio do Brasil colonial, havia um sistema completo de captura, enganação e destruição de famílias inteiras. Um sistema tão sofisticado, tão bem documentado e tão deliberadamente apagado da nossa história oficial, que quando você entender como ele funcionava, você vai olhar para o Brasil de um jeito completamente diferente. Esse sistema tinha um nome, chamavam de entradas, como se fosse uma aventura, uma expedição, uma descoberta. Hoje, eu vou te mostrar o que as entradas realmente eram, quem as autorizava, como elas funcionavam passo a passo, e por que os padres que lutavam contra isso chegaram a um ponto de desespero tão profundo que Frei Vicente do Salvador, um dos maiores cronistas do Brasil colonial, escreveu que pregar contra as entradas era como pregar no deserto. Mas tem uma pergunta que vai ficar na sua cabeça durante esse vídeo inteiro, e eu só vou responder no final, quando a mentira finalmente chegou ao fim. O que aconteceu com quem foi enganado? Fica comigo, porque o que você vai ver aqui não está no livro didático. Para você entender as entradas, você precisa entender um problema que parece simples, mas que moldou o Brasil inteiro. As fazendas precisavam de gente. Os engenhos de açúcar, que eram a riqueza do Brasil colonial, o produto que fazia Portugal existir como império, consumiam trabalhadores de um jeito absurdo. Pensa comigo, o engenho de açúcar do século XVI não era uma fábrica eficiente, era uma máquina de destruir corpos humanos. Calor brutal, trabalho físico extenuante, acidentes constantes, doenças, desnutrição. Um trabalhador escravizado nos canaviais tinha uma expectativa de vida de poucos anos. Isso significa que o engenho precisava ser reabastecido constantemente, e os portugueses que moravam naquela fazenda não tinham a menor intenção de fazer esse trabalho. Então, parceiro, alguém precisa fazer. A solução mais óbvia, a mais próxima e mais barata era escravizar os índios, que viviam no interior do Brasil. Mas havia um obstáculo enorme, o rei de Portugal. Dom Sebastião, pressionado pelos jesuítas, pela igreja e pela sua própria consciência, havia assinado em 20 de março de 1570 a lei sobre a liberdade dos gentios. Era proibido capturar índios, por modo ou maneira alguma. Era proibido separar famílias. Era proibido escravizar qualquer indígena que não fosse capturado em guerra justa. E guerra justa só podia ser declarada pelo próprio rei. Bonito no papel, parceiro. Mas aqui está o problema fundamental do Brasil colonial, e talvez do Brasil de todos
todos os séculos. Entre a lei assinada em Lisboa e o que acontecia no sertão da Bahia, havia uma distância de semanas de viagem, uma floresta impenetrável e uma ganância que não reconhecia nenhuma autoridade. E foi exatamente nesse espaço, entre o que estava escrito e o que era feito, que as entradas floresceram. O governador do Brasil naquele momento era Luís de Brito, nomeado pelo rei, responsável por fazer cumprir as leis. E foi exatamente ele quem autorizou as entradas. A lógica que ele usou era simples, e na superfície até soava razoável. A guerra espanta os índios para longe, diziam os colonos. Seria mais sensato trazê-los pacificamente. E Luís de Brito concordou. Autorizou o envio de mamelucos, filhos de portugueses com indígenas, fluentes nas línguas nativas, para entrar no sertão e convencer as aldeias a virem para o litoral, pacificamente, com palavras, com presentes, com promessas. E aqui, irmão, aqui é onde a nossa história começa a ficar perturbadora. Os mamelucos eram extraordinariamente bons no que faziam. Eles não eram estranhos para as aldeias. Eram, em muitos casos, parentes, filhos de portugueses que haviam se misturado com mulheres indígenas. Gente que falava a língua, conhecia os costumes e usaram esse conhecimento com uma precisão cirúrgica para destruí-los. Frei Vicente do Salvador documentou um método com detalhes que parecem saídos de um manual de manipulação psicológica. Percebe o que está acontecendo aqui? Eles usavam a verdade para criar uma mentira. Era verdade que havia mais peixe no litoral. Era verdade que uma captura em guerra era pior do que uma descida voluntária. Mas a liberdade prometida, parceiro, a liberdade era mentira. Os mamelucos chegavam com presentes, roupas para os chefes, ferramentas de metal, objetos que os índios nunca haviam visto na vida. Às vezes faziam algo ainda mais elaborado. Pagavam o resgate de índios que estavam presos e seriam devorados por tribos inimigas. Literalmente, compravam pessoas de volta da morte. E então, mostravam para a aldeia. Viu? Nós salvamos esses. Venham conosco e vocês vão ser livres também. E as aldeias acreditavam, parceiro. Por que não acreditariam? O homem falava a língua deles. Tinha um rosto parecido. Havia acabado de salvar vidas. Famílias inteiras abandonavam tudo. Suas roças, suas casas, seus antepassados enterrados naquele chão e caminhavam dias, semanas, em direção ao litoral. E aí, parceiro, aí vem a parte que eu preciso que você preste muita atenção. Porque o que acontecia quando chegavam perto do mar é uma das cenas mais brutais registradas na história do Brasil colonial. Frei Vicente do Salvador escreveu assim: apartavam os filhos dos pais, os irmãos dos irmãos, e ainda, às vezes, a mulher do marido, sem aviso, sem explicação. Uma família que havia caminhado semanas junta era destruída em minutos. E Frei Vicente detalhou como a divisão funcionava. O capitão mameluco levava uns, os soldados levavam outros, os armadores levavam outros, os que impetraram a licença recebiam sua parte, assim como quem a concedeu. Todo mundo recebia um pedaço. O capitão, os soldados, quem financiou a expedição, quem emitiu a autorização. Uma cadeia inteira de gente recebendo seres humanos como mercadoria, como se fossem sacos de farinha, sendo distribuídos no armazém. E depois disso, esses índios iam para as fazendas, trabalhavam como escravos. E se tentassem fugir, marcava-lhes o rosto, com ferro quente. Pois é, no rosto, irmão. Mas espera, parceiro. E as leis? E a lei de 1570? E as proibições do próprio rei? Bom, os fazendeiros tinham uma resposta para isso. Uma resposta tão absurda que parece inventada. Mas está documentada, irmão. Então eu vou te contar. Quando questionados por que tinham índios trabalhando à força, eles respondiam: não estou vendo a pessoa, estou vendo o serviço. Sim, eles inventaram uma distinção jurídica entre escravizar uma pessoa e escravizar o trabalho dela. Como se isso fizesse algum sentido para um índio com o rosto marcado a ferro. O padre Anchieta deixou registrado nas suas cartas uma frase sobre os homens que faziam as entradas. Não uma crítica diplomática, uma condenação direta. Pois é, ladrões salteadores. Um padre jesuíta, por escrito, chamando o colono de ladrões. E mesmo assim, ninguém ouvia, irmão. Foi Frei Vicente do Salvador quem imortalizou essa impotência coletiva numa frase que ficou marcada na história. Quebravam os pregadores os púlpitos sobre isso, mas era como pregar no deserto. Quebrar o púlpito, parceiro. Isso não é uma metáfora delicada. É um cronista dizendo que os padres batiam nos seus próprios altares de tanta raiva e desespero. Mas não adiantava nada. Absolutamente nada. Mas as entradas não eram só enganação, parceiro. Havia outra modalidade, mais direta, mais brutal.
tal: as expedições armadas. Antônio Dias Adorno recebeu autorização do próprio Luiz de Brito para entrar pelo Rio das Contas. A desculpa oficial? Procurar minas de esmeralda. E olha, ele encontrou. Mandou amostras para Portugal. Portugal aprovou. Disse que as pedras eram de ótima qualidade e não mandou ninguém buscar mais. Por quê? Porque o que voltou com Adorno não eram pedras, eram índios capturados. Centenas deles, tratados como mercadorias. As esmeraldas eram pretextos. E os índios, esses sim eram negócio. Luiz Álvares Espinha saiu da capitania de Ilhéus com uma desculpa ainda mais convincente: punir uma aldeia que havia matado alguns brancos. Uma punição, em tese, justificada, mas Frei Vicente registrou o nome dele. E o que ele realmente fez? Espinha não se contentou com a punição. Ele seguiu em frente. E Frei Vicente escreveu, passou adiante e desceu infinito gentio. Índios que não tinham feito absolutamente nada. E o governador que autorizou tudo isso? Luiz de Brito. Aqui vem a contradição que define o Brasil colonial, irmão. O padre Anchieta, nas suas próprias cartas, descreveu Luiz de Brito como um homem que nunca permitiu que fizessem opressões notáveis às aldeias catequizadas. Você entendeu o que está acontecendo, parceiro? Luiz de Brito protegia as aldeias jesuítas, mas as aldeias livres, essa ele destruía. Parceiro, deixa eu te fazer aquela pergunta que eu plantei no começo do vídeo. Quando a mentira finalmente chegou ao fim, o que aconteceu com quem foi enganado? Eu quero te contar um caso específico. 2 anos depois de tudo que você ouviu nesse vídeo, em 1576, 2 colonos pernambucanos saíram pelo sertão, com uma expedição de entradas pelo Rio São Francisco. Eles precisavam de guias, de aliados que conhecessem o terreno, e encontraram um cacique, um homem poderoso, respeitado, com centenas de guerreiros. O cacique confiou nos portugueses, abriu as portas da sua aldeia, forneceu comida, cedeu guerreiros e ajudou a capturar centenas de índios inimigos para os colonos. Ele fez tudo o que os portugueses pediram. E aí, parceiro, quando a missão estava quase completa, quando os cativos já estavam sob o controle e a volta para Pernambuco estava se aproximando, os colonos olharam para o cacique e disseram: por que não ele também? Afinal, era forte, era saudável e valia muito dinheiro. E a única coisa que ele havia feito de errado foi confiar neles. Mas dessa vez, a história não terminou como os portugueses planejavam, porque o cacique percebeu a traição. Então ele fez algo que nenhum deles esperava. Ele sorriu, continuou fingindo amizade, forneceu mais comida e, na calada da noite, mandou um recado: quando você ouvir meu grito de guerra, ataque. Não deixe ninguém escapar com vida. Isso, irmão, é o que aconteceu quando os enganados finalmente entenderam a mentira. No próximo vídeo, eu vou te contar essa história completa, como ele planejou, como ele executou, e o que ficou registrado nas crônicas da época sobre aquela madrugada no sertão. Uma madrugada que os portugueses nunca esqueceram, e que os livros de história preferiam chamar de barbarismo. Mas barbarismo, parceiro, é exatamente a palavra que eu quero discutir com você. Até lá, irmão, deixa o like se esse vídeo te perturbou como deveria. Compartilha com alguém que precisa saber que o Brasil foi construído assim. E se inscreve no canal, porque a conta tá chegando, irmão. Eu sou Pedro e essas foram as minhas palavras que ficaram registradas aqui para a história.